言い忘れてたけど、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。 Essas foram as palavras ditas por Midoriya Izuku no primeiro episódio de Boku no Hero Academia. Quando o mangá acabou, mais ou menos um ano atrás, surgiram muitos memes, muitas piadas, muitas críticas envolvendo o personagem e o fato dele não ter se tornado o top 1 no mundo de My Hero Academia. Muitas pessoas passaram a avacalhar com a sua conclusão, dizendo que o protagonista terminou a história lá embaixo, quando isso é algo completamente sem sentido. Eu sou o Rick e nesse vídeo eu quero falar sobre como esse moleque conseguiu ser muito mais que o maior herói. Para entendermos a jornada do Deku, é preciso compreender a relação que a sociedade tem com a ideia de herói e como o All Might se tornou o símbolo da paz. Pegando o início da história, é possível perceber que a ideia de herói é algo meio distante da população normal. Mesmo dentre as pessoas que possuem individualidades, a maioria vai ter poderes comuns, até inúteis. Então ser herói era algo visto pela sociedade como algo muito privilegiado e único. O All Might até fala pro Midoriya no início que ele poderia ser um policial, mas um herói não. E não querendo dizer que os policiais em Boku no Hero são completamente inúteis, mas eles são muito menos importantes que na vida real. Os heróis são os que mais representam as ideias de justiça, salvação e perseverança para a população. E o termo herói passou a se tornar algo muito restringido a pessoas com individualidades fortes. Afinal, a sociedade estava se construindo com base nisso. Ao mesmo tempo que isso gerava uma certa admiração, esse sentimento de que heróis viviam em um mundo à parte afastava o resto da população inconscientemente, associando muitas das características que compõem um herói como exclusivas deles. Ou seja, se você não é um herói, você não precisa ter senso de justiça, não precisa ajudar as pessoas, não precisa praticar o bem. Afinal, esse é o papel dos heróis. E o episódio 1 é sobre isso. Mesmo o Izuku não tendo poderes, preparo e nem experiência, ele tinha um senso de justiça muito mais forte que qualquer herói que estava ali. Podia ser o cara que fazia bullying com ele. Midoriya é tão altruísta que não poderia ver uma pessoa pedindo socorro e não ajudar. E isso foi o primeiro passo na direção do Deku de mudar a sociedade e a forma que os heróis são vistos. All Might é o símbolo da paz, mas por quê? Por fazer o impossível possível. Se tem algo que os outros heróis não conseguem fazer, ele faz. Ele é visto como mais forte, invencível e insuperável. Quando o maior perigo de todos surgir, pode confiar. O All Might vai resolver o problema. E é em cima disso que a imagem dele como herói e símbolo da paz é construída, como alguém único, separado dos demais de tão incrível que é. All Might é sem dúvidas o número 1. Não existe pessoa que não reconheça isso. Vocês perceberam o quanto essas descrições demonstram uma idealização que foge da realidade e que demonstra que o All Might tornou a população muito dependente dele? Essa figura do All Might invencível simplesmente não existe, porque apesar dele ser incrível, ser altruísta e ser um herói completo, ele ainda é humano. E isso já acaba com o All Might hipotético que a população criou. No início de Boku no Hero a gente já percebe como o Toshinori já não é mais o mesmo. A época dele já passou. O cara tá todo machucado e não consegue se manter naquela forma como antes. O tempo dele já se foi, mas ele não pode se aposentar porque se tornou uma figura tão idolatrada e respeitada que a população ficou dependente dele. E isso é culpa do mesmo, pela forma que ele escondia suas fraquezas para demonstrar força. Ele vendeu uma imagem que transformou ele em algo separado até mesmo dos outros grandes heróis. Ele é tão grandioso que não existe nada comparável a ele. Ao mesmo tempo que isso gera admiração, também afasta as pessoas comuns do heroísmo. Afinal, como símbolo, ele é muito distante de todo o resto. All Might foi sim um grande herói. Ele construiu uma era de paz protagonizada por ele. Sozinho, ele carregou o peso de ser o maior, de ser a pessoa que as pessoas mais dependiam. Mas isso não duraria para sempre. Uma hora ele teria que se aposentar, ou até mesmo encontraria um desafio que o superasse. Mas ninguém estava pronto para se desprender dele. E por isso, quando chega essa hora, o mundo não está preparado para isso. O Endeavor até consegue sustentar por um tempo o papel de maior herói. Ele não era como o All Might, mas serviu como um tapa-buraco. Afinal, a população precisava de alguém para se agarrar. Como reagir depois de perceber que a era do maior herói de todos repentinamente chegou ao fim? A sexta temporada mostra pra gente como o Endeavor era falho. Na verdade, a gente já sabia, né? Mas uma revelação pro mundo de Boku no Hero.
O Dabi revela para as pessoas todos os podres do seu pai, e agora a posição de maior herói, antes ocupada por um maior modelo de pessoa, se tornou lugar de um homem abusivo, problemático e egoísta. Endeavor era falho como um humano, e em contraste ao perfeito All Might, isso foi um choque para o mundo inteiro. Ainda mais quando ele liderou uma guerra onde os heróis perderam e agora os vilões estão à solta, fazendo caos. A queda do All Might, decepção com Endeavor, a Liga dos Vilões ganhando mais força, tudo isso começou rapidamente a afetar a visão que a população tinha sobre os heróis. Eles perceberam que não podiam sempre contar com eles. Viram os heróis falhando, sendo humanos como eles. E isso gerou uma enorme descrença por grande parte da população de que aquilo, na verdade, era uma farsa e de que agora, eles antes dependentes de heróis, teriam que depender apenas deles mesmos. E aí o Izuku volta pra conversa, porque ele se vê diante dessa situação, sendo o cara que tanto o All for One quanto o Shigaraki mais querem matar, e carregando um poder que foi criado justamente para acabar com o conceito do All for One. Isso, no caso, gera o arco do Deku Dark, que as pessoas por algum motivo pensam que é o Deku se tornando edgy e sombrio, quando na verdade ele tá tentando repetir o mesmo que o All Might fez, só que sendo apenas um garoto de 16 anos. O Deku tem um peso enorme nas costas, ele esteve no campo de batalha e viu toda a brutalidade envolvida. E em meio a todo esse caos, ele pensou que ele era o único que podia resolver isso, sendo aquele que possuía o One for All. Isso afastou o Deku de todos, até mesmo do seu maior mestre. Ele tinha que ter forças para carregar o peso do mundo nas suas costas, mas isso estava destruindo ele e qualquer um enxergava isso. E é por essa razão que toda a turma vai atrás dele e rola toda aquela cena muito bonita do Bakugou pedindo desculpas e de todo mundo querendo o Deku de volta. E assim, né, tudo se conclui com ele reescrevendo a frase do início do anime. 僕が最高のヒーローになるまでの物語。そして、みんなが最高のヒーローになるまでの物語だ。 Essa frase tem um peso muito grande e ela não anula a frase do começo, na minha opinião, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Ela é basicamente sobre o Midoriya abandonando essa ideia de querer carregar todo o fardo sozinho, porque ele percebe que mesmo sendo tão forte quanto é, inquestionavelmente o mais forte deles, ele foi alcançado pela união dos outros. Esses heróis unidos e com um único objetivo em mente, conseguiram chegar mais longe do que ele, sendo forte sozinho. Nesse momento, o Deku passa a querer trabalhar, tendo consciência que ele não é o All Might, ele não vai derrotar todos os vilões, salvar todas as pessoas e o mundo sozinho. E tá tudo bem, ele não precisa ser assim. Tendo consciência que ele precisa de outras pessoas do seu lado para superar os obstáculos, ele passa a amadurecer. Se ele lidasse com tudo sozinho, ele estaria apenas repetindo o que já aconteceu e já deu errado. Além de certa forma estar negando aqueles que fizeram ele chegar onde ele chegou. O Midoriya não conseguiu tudo isso sozinho. Ele chegou longe pelos seus feitos, mas também por ter pessoas ao seu lado. Ele nunca foi como o All Might, ao menos o idealizado. E isso não diz que ele é fraco, até porque ele é muito mais novo, mas a sua jornada como herói sempre teve influência dos outros. Aos poucos, os heróis vão recuperando um pouco de crédito, e as pessoas, querendo ou não têm outra escolha senão torcer pra eles. Então rola toda aquela putaria que é o arco final, e nele, o Deku é a grande estrela, mas ele não tá lutando sozinho. Ele recebe a ajuda do Bakugou para lidar com o All for One, e no momento mais importante, nós vemos ele cansado de toda aquela luta, mas correndo para salvar o mundo. Assim como ele correu lá no começo para salvar o Bakugou. Só que agora tem uma multidão de pessoas vendo e torcendo para ele. Não só isso, como seus amigos ajudam ele no caminho, abrindo o caminho para o Deku vencer o grande vilão. Não tem como negar que o Deku é o protagonista da vitória dos heróis. Ele venceu o maior vilão, mas ele não conseguiu fazer isso sozinho. E é isso que faz a cena da corrida tão bonita. No final vemos ele perder o One for All, mas ele consegue entender o Shigaraki e percebe que o problema está relacionado com a forma que o herói é visto na sociedade. O Shigaraki foi ignorado pelas pessoas, rejeitado pela sociedade, que deixa os problemas para os heróis resolverem. Ele foi abandonado por uma sociedade passiva e que não tenta compreender o heroísmo e a virtude, porque pensa que não é dever de todo mundo fazer o bem. O Izuku entende isso, ele não perdoa o Shigaraki pelo que fez, e o Shigaraki não deixa de crer na sua ideologia também.
Mas o importante é que o Deku conseguiu encontrar o problema e com isso ele pode passar a dedicar sua vida para criar um mundo onde o heroísmo faça parte de cada um, prevenindo que histórias como a do Shigaraki se repitam. Nunca foi sobre acabar com o vilão, mas sim entender de onde nasceu aquele vilão, como ele surgiu, como ele se tornou um vilão. Para mim é isso que faz dele o maior herói, porque ele conseguiu mostrar para o mundo que o maior de todos não precisa ser um cara invencível que resolve tudo sozinho. Ele pode protagonizar uma grande vitória através do coletivo. Não precisamos de um maior herói se podemos ter vários. E a conclusão de Boku no Hero é sobre isso. Entenderam porque eu disse que essas duas frases não se anulam? No fim, você pode resumir tudo isso ao poder da amizade, mas e daí? Se for bem feito, qual o problema? Sinceramente, eu acho que o Deku é um personagem que atualmente representa o heroísmo como poucos, mas ele veio numa época onde heróis tradicionais já não são tão aclamados. Hoje o belo é ser dark, vingativo, é ser o inverso do bom. Agora o Deku, ele chora, ele perde, é gentil, meigo, altruísta, extremamente bondoso, e ele realmente não teria alcançado onde chegou sozinho. Mas é isso que faz dele o maior herói. Deku é tudo que um grande herói deve ser. Ele tem um senso de justiça enorme, uma vontade enorme de praticar o bem, mesmo que se machuque no caminho. Ele não é vingativo. Na verdade, mesmo diante de situações desconfortáveis, ele sempre escolhe ver o lado bom das pessoas. Midoriya não luta porque odeia o vilão. Ele busca compreender o mal para evitar que o mesmo se repita. E isso não torna ele um robô sinônimo de bondade, até porque ele sente sentimentos como ódio, tristeza e decepção. Ele é humano, mas faz com que todos esses sentimentos sejam combustível para realizar o seu senso de justiça. Falando assim, ele pode até parecer um ideal de bondade genérico, mas assistindo, você vê como ele é um personagem humano. Vê as suas dificuldades, as suas derrotas, os seus baixos, mas acima de tudo, vê como ele consegue superar tudo isso e se tornar um grande sinônimo do que é ser um herói. Deku talvez não tenha surgido na época que ele vá ser mais endeusado, mas em meio a todos esses heróis malignos, vingativos, sanguinolentos, ele é a perfeita oposição e demonstração sobre o que é ser um herói de verdade. No final da obra, um monte de gente que sequer leu ficou insatisfeito com o final, como se ser professor da maior academia de heróis do mundo fosse um problema, sobre como não ter poderes tornasse ele menos herói do que outros, sobre como um ranking que usa a popularidade como um dos critérios fosse realmente dizer quem é mais herói que quem. Gente, olha a Mount Lady. Vocês acham que ela tá aí por quê? Vocês acham que é realmente justo ela tá no top 5 melhores heróis? É óbvio que não. O Deku no final recebe o título de herói definitivo, Ultimate Hero, e eu acredito que seja justamente porque ele mudou a concepção do que é ser o maior herói. Ele se tornou um símbolo da nova geração, mesmo que ele não seja o mais forte atualmente. O último capítulo é inclusive ele inspirando futuras gerações e no final ele pode até voltar a ser um herói com o apoio dos seus amigos. Mas mesmo que não voltasse, isso não mudaria o fato que Deku se tornou o maior herói. E isso não sozinho, mas com o apoio dos seus amigos e da sociedade que se tornou mais heróica graças a todo esse esforço. No final a gente vê uma criança fazendo um paralelo com a mesma situação que o Shigaraki viveu. E ela é a prova que Deku e seus amigos conseguiram fazer a população muito mais heróica, despertou um senso de justiça e rompeu aquilo que separava o ser humano normal do herói que aparece nas telas da televisão. E é engraçado que se criou uma mentira de que ele terminou a obra sendo alguém desconhecido, e isso obviamente veio de pessoas que não leram o mangá na época, mas queriam muito odiar por algum motivo. Porque a gente vê pessoas no mundo inteiro assistindo o Deku enfrentar o Shigaraki enquanto torcem pra ele. E no final do mangá, um moleque mais jovem encontra o Deku e trata ele como uma lenda viva. O que só foi mais comprovado com os extras que saíram depois, com ele sendo mostrado como Ultimate Hero e até intitulado como Homem Lendário. Este foi Izuku Midoriya, ou melhor, Deku, o herói definitivo.